Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, no amor de Maria Santíssima, em sob a proteção de São José, que as bênçãos de Deus Pai se derramem sobre a vida de todos os meus amados irmãos e irmãs. Hoje vamos estar falando sobre os santos do dia 1º de agosto, sábado. Lembrando também que todos os sábados ele é dedicado a Nossa Senhora, não é? Mas além de Nossa Senhora, nós temos alguns santos que são celebrados pela igreja nesta data de hoje, dia 1º de agosto. Então, o primeiro santo que nós vamos aqui estar refletindo, né, o principal deles é Santo Afonso Maria de Ligório. Né? O santo do amor, não é? E da misericórdia de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele nasceu em 27 de setembro do ano de 1696, em Nápoles, na Itália. Foi filho de uma família nobre, recebeu excelente formação intelectual e ele tornou-se advogado muito jovem. O seu talento era tão grande que ele ganhou diversas causas importantes. Entretanto, após perder um processo que considerava certo, compreendeu que Deus o chamava para algo maior. Deixou a carreira jurídica e decidiu dedicar-se inteiramente a sua vida ao serviço ao Santo Evangelho. Foi ordenado, né, sacerdote no ano de 1726 e passou a evangelizar os mais pobres, os mais humildes, especialmente aqueles que viviam abandonados nas regiões do reino de Nápoles. Lembrando que a Itália era dividida em reinos, tá? Há todo um fator histórico aí. Em 1732, ele fundou a congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, cuja missão era anunciar a misericórdia de Deus aos mais necessitados. Santo Afonso foi um escritor incansável, produziu mais de 100 obras sobre espiritualidade, moral e oração. Entre elas destaca-se o livro, perdão, Glórias de Maria, uma das obras marianas mais conhecidas na igreja. Também ele compôs diversas orações e cânticos. Um dos mais famosos é o hino natalino, né? Tu Escendi Dali Stelle, ainda cantado em muitas igrejas nos dias atuais. Mesmo enfrentando doenças e sofrimento nos últimos anos de sua vida, ele jamais perdeu a confiança em Deus. Ele faleceu em 1º de agosto do ano de 1787, aos 90 anos. Ele foi proclamado doutor da igreja em 1871 e ele é considerado um dos maiores mestres da teologia moral. O que podemos aprender com Santo Afonso Maria de Ligório é alguns pontos fundamentais. E tudo isso que eu digo é começar por mim, né, que é amar profundamente a Deus, confiar sempre na misericórdia divina, perseverar na oração diária, evangelizar com alegria e simplicidade e nunca perder a esperança. Essas são as lições que esse homem de Deus nos deixa. Também, nesse 1º de agosto, celebramos também o beato Pedro Fabro. Pedro Fabro nasceu na França em 1506, foi um dos primeiros companheiros, né, de São Inácio de Loyola e o primeiro sacerdote da Companhia de Jesus, os jesuítas. Era conhecido por sua humildade, capacidade de escutar e promover a reconciliação entre as pessoas. Percorreu diversos países na Europa, anunciando o Evangelho e fortalecendo a unidade da Igreja. Ele foi canonizado pelo Papa Francisco em 2013, por canonização equipolente. O seu exemplo de fé para todos nós, ele nos ensina que evangelizar ou a evangelização, ela começa pela escuta, pelo diálogo e pela caridade que todos nós cristãos precisamos ter, não é? Um outro santo dedicado a celebrado nesse dia é São Edevoldo de Winster. São Edevoldo de Winster, ele viveu no século X da Inglaterra, foi monge beneditino,
antes de tornar-se bispo de Wester. Ele se dedicou à renovação da vida monástica, restaurando mosteiros e incentivando a vida de oração, disciplina e estudo da palavra de Deus. Também ele promoveu a educação cristã e ajudou muitas comunidades a crescerem na fé. O seu exemplo que ele deixa para nós é que a sua vida, né, ela recorda que a renovação da igreja, ela começa pela santidade de seus membros, não é? Ela começa por aqueles que ouvem a palavra de Deus. E temos também os santos 7 irmãos macabeus, né? Neste dia 1º de agosto, a tradição, ela recorda os 7 irmãos macabeus, sua mãe e o sacerdote Eleazar, narrada no 2º livro de Macabeus. A sua história mostra homens e mulheres que preferiram morrer a abandonar a lei de Deus. A coragem dessa família, né, tornou-se símbolo de fidelidade absoluta ao Senhor. Seu exemplo de fé para todos nós é que ele nos ensina que nenhuma provação é maior do que a fidelidade a Deus. Muito profundo, né? Uma reflexão que podemos tirar de todos esses santos, meus irmãos e irmãs, é que os santos celebrados neste dia, eles nos mostram os diferentes caminhos para a santidade. Santo Afonso Maria de Ligório dedicou a sua vida à misericórdia, ao anúncio do Santo Evangelho. O beato Pedro Fabro evangelizou com humildade e espírito de reconciliação. São Edevoldo renovou a vida, né, da igreja por meio da oração e do exemplo. Os santos, né, de Macabeus testemunharam a fé inabalável mesmo diante da morte. Então, meus queridos irmãos, que o testemunho desses santos nos inspire a confiarmos mais em Deus, a perseverarmos na oração e a vivermos um evangelho com coragem e amor, rogando a todos eles que rogai por nós, né? Roguemos que Santo Afonso Maria de Ligório rogue por nós, São Pedro de Fabro rogue por nós, São Edevoldo de Winster rogai por nós, e os santos 7 irmãos Macabeus também roguem por nós, intercedam por nós, juntamente com o Espírito Santo, não é? Com os gemidos que o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que intercedam diante de Jesus para a glória de Deus Pai. Então é isso. Temos esses irmãos como os exemplos. Você que é devoto, você que é discípulo desses santos, siga os exemplos dele, para ser, se for possível, melhor do que eles foram, se não igual, ou pelo menos que chegue próximo daquilo que eles foram, tá certo? Eu digo isso por exemplo próprio, que eu sou discípulo, assim me vejo discípulo, não é, de São José, de São Pedro, São Paulo e de São Bento. Não é? Tenho eles como meus mestres, não é? E estou me espelhando a minha vida neles, para ser, se não melhor do que eles forem, iguais, ou pelo menos quero chegar próximo do que eles foram, porque eu sei que dessa forma também estarei chegando mais próximo daquilo que Jesus Cristo foi, que é o nosso maior exemplo a ser seguido. Temos que ser todos, sem exceção, assim como os santos, discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor e Senhor nosso e Salvador, tá certo? Até o próximo, se Deus assim quiser. Um beijo no coração de todos e que o Senhor tenha de misericórdia, piedade e compaixão de nós.